Pega a sua Bíblia e abra no Salmo de número 51. Salmo 51. Salmos 51. Salmos de número 51, verso 11, diz assim: não me expulse da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Salmos 51, verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Pai, obrigado por tudo. Que o teu Espírito seja mesmo o condutor de todas as palavras. Nós cremos assim, oramos assim, entregamos na sua mão a nossa expectativa, a inclinação do nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Hoje eu estou fazendo 45, né? Carol fez 42. Ah não, foi 39, né? Esqueci. Uai. E Deus tem feito assim maravilhas, né? Temos visto grandes coisas. Mas eu quero contar para vocês uma lição que eu aprendi com o Espírito Santo, com Deus e com a vida de Davi. Esse salmo foi Davi que escreveu depois de ele ter sido confrontado pelo erro dele. E Davi, ele tem assim alguns pormenores interessantes. Davi, segundo Paulo, serviu a sua geração. Atos 3:36, Davi, discernindo o coração de Deus, serviu a sua geração. Davi, nós podemos colocar a vida de Davi em duas fases. Ele como pastor de ovelha e ele como rei. Nós podemos colocar a vida de Davi de duas situações: ele escondido e ele público. Podemos colocar a vida de Davi num ponto de relacionamento, ele com as ovelhas, ele com os valentes. Podemos colocar a vida de Davi lá embaixo de um pé de amoreira, fazendo os seus salmos, e Davi passeando no terraço do seu palácio. Davi nos ensina alguns princípios poderosos. Quando for para o céu, e eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou, eu espero te ver lá, viu, Laís? Que vai que, né? Tem uma passagem em Apocalipse que diz assim, que o céu ficou em silêncio por quase meia hora. Eu fui meditar ali, eu descobri que quando Deus falou assim: eu vou salvar a Laís, os anjos ficaram assim, nu. É isso mesmo. Mas deixa eu contar a historinha de Davi. Por que Davi escreveu esses salmos? Por que ele, assim, de tudo que ele pediu, ele podia ter pedido um tanto de coisa, mas ele foi categórico. Ele falou: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas não me tire do Senhor, não me tire da sua presença, não tire o teu Espírito de dentro de mim. Então vamos entender por quê. A história de Davi aparece em 1 Samuel capítulo 16.
lá em 1 Samuel, você vai ver toda aquela representação de Saul, primeiro rei de Israel. E você vai observar assim, puxa vida, Saul aparece já nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Ele é ungido rei, escolhido por Deus, embora tivesse escondido atrás das bagagens. Deus deu para ele um rei. Saul era a personificação assim daquilo que Deus espera de um governante, uma pessoa que começa bem. Saul começou bem, mas no meio do caminho ele se perdeu, fez escolhas erradas. Saul tinha um bom discipulador, Samuel era o discipulador de Saul. Mas Saul tinha assim uma síndrome de inferioridade terrível. Deus, quando foi confrontá-lo, disse a ele: olha, Saul, está difícil conduzir você. Está difícil, você é uma pessoa custosa. Nada te agrada, nada está bom. E curiosamente, Saul e Davi exemplificam esse processo. Além de Saul ter assim vivido dias poderosos, que através da mão de Saul ele livrou Israel de Naás, o amonita. 1 Samuel capítulo 11, você vai ver que Naás falou assim: olha, eu não vou guerrear com vocês, desde que vocês arranquem o olho direito. Então, quando aquela notícia ocorreu, e a Bíblia diz que Saul ouviu, olha que lindo isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E ele levantou e disse: vamos guerrear, vamos para a guerra. E assim ele livrou Israel. Saul, rei. Saul, grande homem. E a Bíblia fala que do ombro para cima na nação não existia outro. Destacado. Mas como eu falei, ele tinha esses problemas internos. A Bíblia não fala se ele tinha irmão, mas a Bíblia diz que, puxa vida, o cara era difícil de lidar. E quando ele recebeu a notícia, dizendo assim, Deus falou assim: olha, Saul, o meu espírito não vai mais andar com você. Cansei de você. Não dá mais. E olha, eu vou dizer um negócio, para Deus olhar para uma pessoa e dizer assim, não está dando certo, é porque nem o inferno quer essa pessoa. Essa pessoa é tão casca de ferida, tão custosa, tão ranhenta, que nem Satanás quer ele. Porque Satanás falou assim: fica aí, Saul, não vem para cá não. Porque nada estava bom. Então a Bíblia diz que Samuel pegou e foi até Ramá, na casa de Jessé, e ungiu Davizinho. Existia um padrão, quando Samuel viu os irmãos de Davi, falou assim: deve ser esses caras aqui, porque o padrão que Samuel tinha era de Saul, um homem grande, forte. E nós temos uma tendência a seguir esse padrão. A impressão que passa é que para ser um grande pregador, um grande pastor, tem que ser pastor de igreja grande, tem que ser cara que tem a teologia. Não, Deus tem as suas maneiras de nos escolher. Deus olhou para Samuel, deu uma lição para Samuel e falou assim: não é segundo você vê, é segundo o coração. Então Davi, vestido de pastor, com cheiro de ovelha, trabalhando, ocupado, Deus olhou ele lá nos campos, lá no fim das malhadas das ovelhas, e o escolheu. Samuel derrama o óleo sobre Davi e diz assim: olha, Davi, agora você foi escolhido por Deus. E há um diferencial aqui, talvez uma crença, talvez um paradigma, de que quando você aceita Jesus, as coisas começam a caminhar bem. Já pensou nisso? Não? Quando você aceita Jesus, a impressão que dá é que agora a coisa vai andar. Só que os problemas de Davi começou depois que aquele óleo foi derrubado na cabeça dele. Ele foi ungido rei. O Espírito de Deus se apossou dele, passou a se relacionar com ele. Só que Davi sabia o seu papel. Davi tinha o coração alinhado com o coração de Deus. Ele voltou a cuidar das ovelhas.
Quando Deus nos separa, não significa que Ele vai nos levar imediatamente. Aprenda, o reino espiritual, o reino de Deus, ele pode não ser imediato, mas ele é eficaz. Ele foi ungido, voltou para o campo. Ele foi ungido, voltou a cuidar das coisas das ovelhas. Ele foi ungido, mas ele voltou às origens. Ele continuou lá, esperando. Davi, vestido de pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi, vestido de pastor, ele obedecia o seu pai. Davi, vestido de pastor, ele escrevia canções para Deus. Davi, vestido de pastor, enfrentou um urso, enfrentou um leão, defendeu aquilo que nem dele era. Davi, vestido de pastor, esperou, porque dentro dele tinha o Espírito de Deus, a maior riqueza desse mundo, o maior poder desse mundo. Belo dia, as guerras começaram. Então, Golias, Anderson, fez o que muito crente não fez. Golias era um homem de fé. Eu, quando estudando a personalidade de Golias, que eu estou escrevendo no meu terceiro livro, A Crise de Homens, eu fui estudar a personalidade de Golias. Golias, 2,70 de altura, aquela coisa toda. E eu fui dar uma estudada. Eu peguei o perfil de Golias e coloquei na psiquiatria, na psicologia, nos terapeutas, nos TDs da vida. Eu peguei Golias e falei assim, vamos ver como é que hoje ia ser tratado Golias. Golias fez uma campanha de 40 dias, orando de tarde e de manhã, de tarde e de manhã, de tarde e de manhã, coisa que a gente não consegue fazer. Ele fez uma campanha. Golias chegou e falou assim, eu quero um homem para lutar comigo. Durante 40 dias, ele diante do exército dizia assim, eu quero um homem para lutar. Ele gritava de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. O cara foi fervoroso, 40 dias ali, guerreando. Eu quero. Deus olhou para ele e falou assim, então eu vou te dar. Não vou te dar o que você quer, eu vou dar o que você precisa. Você quer um homem, eu vou te dar um menino. Você quer espada? Ele vai vir com pedra. Você quer barulho? Ele vai vir a pé, quietinho. Você quer um exército? Ele vai vir no meu nome. Enquanto Golias estava lá, gritando, quero um homem, o pai dos meninos, o pai de Davi, chamou Davi e falou assim, filho, faça favor. Davi já ungido, com o Espírito dentro dele. Vai na guerra e leva queijo e pão para os seus filhos, para os seus irmãos. Talvez o pai de Davi fosse mineiro. Ele falou, leva queijo. Está lá na Bíblia. E ele falou, pois não, papai, eu vou levar. Quem tem o Espírito de Deus é obediente. E ele montou no jumentinho e foi. Davi vestido de pastor. Chegando lá, viu aquela movimentação toda, Anderson. Os irmãos dele vieram para cima dele. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, olha a lição de Davi vestido de pastor, a humildade. Quem tem o Espírito de Deus, ele tem um sentimento de pertencimento. Quando ele escutou aquele endemoniado gritando, afrontando o Deus vivo, ele se fez preso. Ele falou assim, como é que pode? Vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando? Davi vestido de pastor, menino, 17 anos, vestido de pastor. Vocês não estão ouvindo o que ele está dizendo? Ele está afrontando o exército do Deus vivo, meu Deus. Ele está afrontando a minha nação, ele está afrontando a minha identidade. Ninguém está vendo isso não? Então ele vai no rei, Davi vestido de pastor, cheio do Espírito. Ele vai no rei, rei, pois não, Davi, conversa é essa aí? Falei, então, tem esse cara aí que está gritando, tem uns dias aí que ele está gritando aí e tal. E aí, como é que faz para pegar esse cara? Saul falou assim, olha, você não vai dar conta. Você é um menino. Seu negócio é cuidar de ovelha. Não se meta em coisa de gente grande. Não comece a se envolver com coisa que não é sua. Né, Anderson? Discina melhor. Você é só um menino na fé. Você não está entendendo nada. Vai lá cuidar das ovelhas do seu pai. Aqui é um negócio de gente grande. Aqui a conversa é outra.
E ele disse assim: não, eu vou enfrentar esse cara, porque ele está pedindo um homem. Eu imagino que Davi olhou para trás e falou assim: aqui não tem homem. Só que há uma diferença entre você ser homem de Deus, e um santo homem de Deus. O homem, ele ouve as afrontas e se cala. Ele é carnal. Ou ele corre ou ele vai para o braço. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência. É pelo quê? Pelo Espírito. Tem que ter o Espírito dentro dele. O Espírito de Deus não contende com carnalidade. O homem de processo de intimidade, Anderson, que nem Deus contou. Davi vestido de pastor. Você vai ver ele relatando assim: olha, rei, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você fica aqui ouvindo essa conversa, se escondendo em caverna, eu estava lutando com um leão, eu estava lutando com um urso. Davi revelou, Laís, um processo da intimidade dele que nem Deus revelou. Você não vai ver em outro lugar. Se Davi não conta isso aqui, nós não ia saber nunca. O espírito dele alinhou tanto com o Espírito de Deus. Quer ver só? Quando Deus nos derrama o Espírito Santo, quando Deus coloca de nós a sua maior potência, a terceira pessoa da Trindade, primeiro, para Ele nos promover no público, Ele tem que nos treinar no íntimo. Ele diz assim: olha, Saúl, deixa eu falar uma coisa para você, filho. Ô rei, olha aqui para mim. Ele diz assim: olha, o urso me preparou para o leão. O leão me preparou para esse gigante. Esse gigante vai me preparar para o Senhor, que eu vou ter que fugir de ti. O Senhor vai me preparar para o deserto, e o deserto vai me preparar para o palácio. Quem tem o Espírito Santo de Deus e é humilde, ele não consegue ouvir as afrontas lá fora e ficar quieto. O Espírito já tinha saído de Saul, mas ele estava impregnado em Davi. Davi vestido de pastor. Ele falou: eu vou pegar esse cara pela orelha, vou cortar a cabeça dele. Saul falou assim: fechou, vem cá, vamos ali. Davi vestido de pastor, com o bornelzinho dele, cajadinho, mas dentro dele borbulhando. Os homens olharam para ele, Laís, e assim: isso não vai dar. Imagina. Tanto é que ele faz uma comparação: Golias é um homem de guerra, você é só um menino, vem aqui que eu vou te ajudar. Saul pegou a armadura dele e colocou em Davi. Veste isso aqui, Saul, Davi. E Davi põe ali, põe aqui, põe o capacete, arruma, fica meio duro, e começa a caminhar meio duro. E aí eu fiquei olhando essa passagem, Kathleen, e eu fiquei meditando, Woody. Fiquei meditando, por que a armadura do rei Saul não deu certo em Davi? O Espírito me respondeu: porque a armadura de desviado não encaixa em crente com o Espírito. O Espírito falou: já fui embora dele faz tempo. Não é com armas físicas, são armas espirituais. Davi falou: não dou conta disso, sorte esse trem. E ele sortou tudo. Ele falou: não, eu vou assim mesmo. Davi vestido de pastor
desceu no rio, vocês conhecem a história, pegou 5 pedras, só usou uma, cheio do Espírito, na comunhão do Espírito. Parece que estou vendo Davi andando, subindo o vale e dizendo assim: olha, Golias, pode vir, você pediu um homem, chegou um menino, bora lá, vamos para cima desse negócio. Então o gigante, vocês conhecem a história, 1 Samuel capítulo 16, verso 32, Davi diz assim: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Golias disse assim: eu vou pegar, vou arrebentar com você, rapaz. Ele disse assim: não, você está vindo com um pedaço de pau e pedra, eu sou um cachorro para você vir assim. Ele falou assim: eu não estou indo com pau e pedra, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu estou cheio do Espírito. Eu sou um pastor das ovelhas dele, eu sou um menino dele, eu sou o segundo homem segundo o coração dele. Eu fui ungido por ele, eu fui escolhido por ele, ele me escolheu. Vocês conhecem a história? Uau! Aprenda, queridos. Com o gigante você não negocia, você mata e corta a cabeça. Não sei qual é o teu gigante. Só que você não pode enfrentar gigantes com a armadura do mundo. Você só enfrenta gigantes com o Espírito de Deus. Não sei qual é o teu gigante, mas suba a ladeira cheio do Espírito de Deus. Sabe essas conversas? Inveja, contenda. Está lá, Paulo faz aquela listagem enorme. Carnalidade, prostituição, mentira, são obras da carne. Não funciona. O reino de Deus, assim, eu estava... Esses dias a gente tem, eu, Canega, lá a gente tem passado alguns processos assim, né? Meio, cara, que... Dá vontade de tirar a cinta, me dar no lombo, não dá, sabe? Não tem aqueles dias, aquelas segunda-feira cinza, assim, que você tem que sair da cama mesmo, mas dá vontade de pegar o infeliz circunciso filisteu e dar uma cintada. Tem horas que você ouve uns processos assim, né, Lud, que eu compartilhei contigo. Tem coisa assim que dá vontade de você não tá. É coisa do Satanás, não é possível. Parece que, parece que o cão encarna assim, estranho assim, que você fica, que pode? Como é que funciona? Tem muitos líderes que deixaram o campo das ovelhas pelos mármores dos palácios. Tem muitos líderes hoje que esqueceram dos ursos, dos leões, dos gigantes, que eles derrotaram vestido de ovelhas, de pastor, e trocaram pelas coroas dos palácios. Muitos de nós temos que tomar muito cuidado para nós deixarmos as armaduras do mundo, as armas do mundo, os sentimentos nos dominarem. Temos que ter muito discernimento para nós entendermos o que é que o Espírito de Deus está nos ensinando, está nos preparando, está nos conduzindo, está nos levantando. Deus só promove quem se resolve. Mas o Espírito ministrou no meu coração dizendo: existem muitos que deixaram a roupa de pastor e vestiram vestes reais. Davi, vestido de pastor, cheio do Espírito, matou ursos, matou leões, matou gigantes, enfrentou batalhas. Homem experimentado nas dores. A Bíblia diz que tinha batalhas que a espada se apegava na sua mão. Líderes vestidos de pastores inspiraram, se esconderam em cavernas das desilusões, mas inspiraram pessoas. Dos 400 que se aglutinaram com Davi, ele formou 37 valentes, homens experimentados, homens que davam a vida por ele. Davi, vestido de pastor, ele enfrentou nações inteiras,
Ele enfrentou inimigos terríveis. Ele enfrentou o desespero da família ter sido sequestrada em Ziklag. Ele enfrentou a traição dos amigos. Ele enfrentou a ira de um rei insano. Ele enfrentou homens valentes que queriam a sua cabeça. Mas ele tinha dentro dele a maior riqueza desse mundo: o Espírito Santo de Deus. Nós vestimos, quando nós estamos com as vestes corretas, com o princípio correto, com o coração correto, o Espírito flui por nós, igual a visão de Zacarias, vendo o óleo correndo do castiçal e acendendo as lâmpadas. Temos que voltar às origens. Davi vestido de rei. Se esqueceu de onde ele saiu. Vestido de pastor, Laís, ele matou um gigante. Vestido de rei, ele matou um amigo. Assassinou uma família inteira. Vestido de pastor, os homens o seguiam e o inspiravam Vestido de rei, os filhos o abandonaram. Uma filha foi estuprada, um irmão foi assassinado, ele foi traído, enganado, teve que fugir. Vestido de pastor, cheio do Espírito, ele matou Golias. Vestido de rei, ele matou Urias. Quando ele estava vestido de pastor, na presença, cheio do Espírito, Davi versus Golias, Golias perdeu a cabeça. Vestido de rei, Davi versus Urias, ele levou uma surra moral tão grande que ele nunca mais se recuperou. Vestido de pastor, o ouvido dele, Marcos, era afinado com a voz do Espírito. Foi vestido de pastor que ele escreveu os melhores salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo. Ele estava vestido de pastor, agora vestido de rei. Ele escreveu: os meus ossos gemem. Enquanto encobri o meu pecado, os meus ossos me consumiam. Lavei as minhas fronhas com as minhas lágrimas, e a minha carne se consumia. Vestido de pastor, ele era o profeta. Ele confrontava, ele estabelecia a verdade. Vestido de rei, o profeta foi até ele: você fez coisa errada. E a primeira oração que ele fez, quando ele entendeu da onde ele saiu, eu quero chamar você a atenção para você entender da onde você veio. Quantas batalhas, meu amigo, nós enfrentamos juntos. Quantas guerras, minha amiga, nós pelejamos juntos. Quantas ladeiras, quantos poços, negro, nós cavamos juntos. Choramos, rimos, mas o nosso coração estava afinado com o Espírito de Deus. Quantas orações nós enfrentamos juntos, quantas pelejas nós caminhamos juntos, quantos gemidos nós carregamos um ou outro juntos, quantos discernimentos nós tivemos juntos, vestidos de pastor, humilde na presença, estabelecido na vontade boa, perfeita e agradável dele. Líderes têm que entender que eles precisam recordar quem eles são, da onde eles saíram. E Deus entrega em nossas mãos os nossos inimigos, e nós vamos fazer o quê? Matá-los? Nós vamos abandoná-los? Jesus conta essa história linda, quando ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi assaltado. E ele conta essa história porque exemplifica exatamente isso. A religião não deu conta,
Os rituais não deram conta, o levita e o fariseu não deram conta do rapaz, passaram de largo, mas o samaritano deu conta. Jesus é o nosso samaritano, Ele se vestiu de pastor por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o pastor que nos conduz. Nós temos que entender que Deus nos escolheu. As situações difíceis estão nos preparando para os maiores desafios da nossa história. Não vai acabar assim, não vai ficar desse jeito, não vai terminar assim. Nosso destino não é aqui, nós não vamos acabar desse jeito, nós não vamos sucumbir daquelas maneiras. Davi nos ensina, ele com o Espírito de Deus, ele era um pastor, ele cuidava de gente, ele inspirava. Ele vestido de rei, ele matou, assassinou, enganou, estuprou, adulterou. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê a chance ainda, Anderson, de fazer essa última oração. Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, o Senhor pode me levar para onde quiser, mas não retire de mim o teu Espírito, que sem Ele eu não consigo mais nada. Não deixa a amargura descer no seu coração, não deixa a prepotência azedar sua alma, não deixa a falta de perdão estabelecer o teu destino. Nós temos ainda a maior promessa dessa história. Nós temos a marca que é a promessa de Deus, que é o teu Espírito dentro de mim. Nós vamos voltar às origens. Nós somos pastores, líderes, homens e mulheres intercessoras que vão se levantar por essa geração e por essa nação. Tem muita gente aí fora da curva, mas nós fomos escolhidos. Não foi para matar ninguém, foi para levar eles novamente ao princípio que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que Deus só tem uma vontade soberana na Bíblia: que todos se salvem. Não retire de mim teu Espírito. Me conduz novamente ao pastoreado. Me conduz de novo ao teu princípio. Devolve a alegria da tua salvação. Não acaba assim não. Não vai acabar assim. Davi está dizendo: assopra de novo dentro de mim o desejo de sentar aos seus pés, de ouvir a tua doce voz, de cantar para o Senhor de novo, de tocar de novo, de guerrear de novo. A tua armadura está pendurada lá. A tua espada está pendurada lá. Ninguém pegou. Nós somos chamados para sarar essa terra. Não retire de mim, Senhor, teu Espírito. Se nos levar para os palácios, Senhor, for significar te perder, não nos leve para lá. Se ter muito significa nunca mais te ver, não nos dê muito. Se ser conhecido significa não ser mais conhecido pelo Senhor, prefiro ficar anônimo. Mas devolve a nós a alegria da tua salvação. Devolve para nós, Senhor. Não te leve embora aquilo que nós mais temos, que é a tua presença. Deus está te chamando de novo. Vista a sua roupa de quando você foi chamado, quando você foi chamada. Estabeleça novamente os princípios de amá-lo. Hoje não é o culto da vitória, hoje é o culto da derrota. Ser derrotado pelo Espírito de Deus e ser conduzido novamente aos lugares que Ele nos escolheu. Quem vai ser o primeiro que vai levantar do seu lugar e vir e dizer: sim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não me remova da sua presença.